Se você ainda não assistiu Inimiga Perfeita, esse vídeo não é pra você, porque aqui vamos bater um papo com spoilers sobre esse novo suspense que estreou na Netflix. Mas se você só abriu esse vídeo na esperança de saber se vale a pena ou não assistir esse filme, na minha opinião, vale sim. Então vai lá, assiste e depois volta aqui nesse vídeo, tanto pra saber a minha opinião sobre ele, quanto pra me contar a sua. E bora começar com os spoilers, então... vambora. Não demorou muito para que eu percebesse que a menina não existia. Eu imagino que tenha sido assim também com a maioria de vocês. O que demorou para mim, na verdade, foi para entender se ela era, sei lá, um espírito ou se ela era realmente fruto da cabeça do Angus. E que ela não existia, eu já desconfiei bem no iniciozinho do filme mesmo, quando ela bate na janela dele pedindo carona para ir pro aeroporto e dizendo que nenhum dos táxis estava prestando atenção nela, como se ninguém estivesse enxergando ela. Nesse momento eu desconfiei, mas o momento em que eu tive 100% de certeza de que ela não existia, eu inclusive anotei, foi com 24 minutos de filme, o momento em que eles estavam no restaurante do aeroporto lá comendo, e um garçom foi oferecer água, e ele só ofereceu água pro Angus, não ofereceu água pra ela. Nesses 24 minutos de filme eu já tive a certeza de que ela não existia. Mas eu acho que o primeiro sinal de fato que o filme deu pra gente de que ela não existia não foi nem nesse momento em que ela falou que nenhum táxi estava parando pra ela, porque isso é uma coisa muito comum em uma cidade grande, né? Que as pessoas, lá fora que eu digo, que as pessoas usam muito táxi e quase não tem táxi disponível, beleza. A primeira pista de verdade que o filme deu pra gente foi a partir do momento em que ela entra no carro, que ele vai dar a carona pra ela, foi a reação do motorista a tudo que estava acontecendo ali, porque a reação dele foi muito incomum. Eu sei que ele estava preocupado com o Angus perder o voo dele, mas ainda assim a reação dele foi muito incomum, como se ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo ali. Por que o Angus queria voltar, sendo que ele já estava com tudo dele e que ele tinha que ir para o aeroporto, senão ele ia perder o voo? A reação do motorista foi essa, de não entender nada. E aí foi a primeira pista que o filme deu pra gente. Essa foi a primeira, mas ao longo do filme a gente teve vários sinais. Vou mencionar uns 3 aqui. Teve ela gritando "die" no restaurante e ninguém olhando pra ela. Inclusive nesse momento o Angus fez assim pra ver se o povo tava olhando pra eles e estranhando o que tava acontecendo, e não tinha ninguém olhando pra eles. Ela entrando no banheiro masculino, fazendo xixi de porta aberta, e o cara que tava lá dentro nem dando atenção, nem viu ela entrar. E tem um que na minha opinião é o mais interessante de todos, mas que a gente só consegue entender que aquilo era um sinal quando a gente já sabe tudo que estava acontecendo ali. E é o questionamento que veio à nossa mente quando a Tessel conta a história do cemitério, de quando ela conheceu a Isabelle. Ela meteu uma pedrada na cabeça da Isabelle, quase matou ela, e só que a Isabelle sobreviveu e foi embora dali. E aquilo nunca teve uma consequência pra ela, ninguém nunca foi atrás dela. A mulher quase matou a Isabelle, e a Isabelle não... sei lá, não foi na polícia, não foi fazer uma denúncia, não aconteceu nada. Aquilo ali foi muito estranho. Eu imagino que todo mundo tenha se questionado em relação a isso, e isso foi uma pista, mas uma pista que a gente só consegue entender depois que desvendou o mistério. Então assim, mesmo que a história venha dando dicas ao longo de todo o filme, que não seja difícil da gente entender que aquela menina não existe antes do filme acabar, essas dicas que ele dá são bem sutis. Você muito provavelmente vai se ligar que a menina não existe antes do final do filme, mas o que é difícil é você conseguir montar o quebra-cabeças inteiro antes do final. E o que aquela menina é na real? Nada mais do que uma projeção da consciência do Angus. A parte dele que ele joga para escanteio para não se lembrar que ele matou a própria esposa. A parte imperfeita dele que ele precisa jogar fora por causa daquele perfeccionismo que ele tem. Ele é um cara desequilibrado, ele já era um cara desequilibrado quando ele conheceu a Isabelle, mas é aí que entra aquela frase que é bastante falada no filme. A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas quando não há mais nada a ser retirado. Isso se referindo a quê? A essa parte dele que foge da perfeição. A parte dele que é estragada, que é representada pela Tessel. Então ele pegou essa parte estragada dele e jogou fora, tanto é que ele nem se lembra que ele matou a própria esposa. Ele acha que a mulher foi embora, abandonou ele 20 anos atrás. E a Tessel vai contando a história dela pra ele e ele não se liga. Ele só se liga quando chega na parte do assassinato da Isabelle. Então ele literalmente tirou essa parte estragada de dentro dele mesmo. Tanto as memórias, quanto essa parte dele que representa a imperfeição. Porque ele tem todo aquele negócio do perfeccionismo. Não tem como ele ser um cara perfeito tendo matado a esposa, né? Aí você me pergunta, por que a Tessel só apareceu agora, depois de
20 anos. Tem uma explicação pra isso também, pelo menos o filme dá a entender que essa é a explicação. Lá no começo do filme, quando o Angus termina a palestra dele, ele tá pegando o carro pra ir pro aeroporto, tem aquele cara que agradece a ele por ele ter ido fazer a palestra, né? Ele diz, obrigada por ter vindo até Paris, eu sei que você não gosta de vir até aqui. O que dá muito a entender pra gente de que desde os acontecimentos lá com a Isabelle, ele não tinha voltado pra Paris ainda. Então no momento em que ele volta, essa parte dele que ele tinha jogado fora, entre aspas, vai voltando aos pouquinhos. Ela vai contando a história e essa parte dele vai voltando aos poucos. Tanto é que lá no final do filme a gente vê ele afundando ela no cimento, ou seja, ele descartando novamente aquela parte imperfeita dele e voltando para a perfeita existência dele, onde ele nunca matou a esposa e sim, foi a esposa que deixou ele. E se vocês prestarem atenção, em que momento que isso acontece, que ele novamente joga para fora aquela parte imperfeita dele quando ele está indo embora de Paris. Quando ele chega em Paris, a parte imperfeita dele vai voltando, trazendo as lembranças, trazendo tudo que ele jogou fora. E quando ele está indo embora, que é o momento em que ele está dentro do avião, ele vai e joga para escanteio novamente essa parte imperfeita dele, que é a parte em que ele afunda a Tessel no cimento e eles estão dentro do avião, dentro do banheiro do avião. A partir dali eu duvido que ele vai voltar para Paris de novo, né? Para essa imperfeição dele, que ele tinha esquecido completamente, não vir à tona de novo. E o filme faz um trabalho muito legal em despistar a gente em relação ao Angus, desde o início, pintando ele de bonzinho. Lá no início, que ele tá fazendo a palestra, ele fala sobre como ele começou a construir hospitais para lugares que estavam precisando daquela ajuda. Então o filme vai pintando ele de bonzinho pra gente não se ligar que na real foi ele que matou a esposa. Aí fala que ele foi construir os hospitais, logo em seguida mostra que ele foi abandonado pela esposa, logo em seguida mostra ele sendo super bonzinho com a Tessel, dando carona pra ela enchendo a porra do saco dele e ele dando atenção pra ela. Então o filme vai construindo essa imagem de bonzinho do Angus ao longo de todo o tempo pra que a gente não desconfie de que na verdade foi ele que matou a esposa. Isso, na minha opinião, ficou muito legal, foi muito bem pensado. Então, enquanto o filme vai jogando a gente pra esse lado, a Tessel vai contando a história dela. E, cara, essa história dela é muito interessante. Eu juro pra vocês, eu não pensei que eu fosse ficar tão interessada na história da menina. Até porque eu tava jurando que eu não ia gostar desse filme. E muito pelo contrário, eu realmente gostei. Agora, a maquete do aeroporto. Aquela maquete ficou com uma incógnita quase que o filme inteiro, né? Depois a gente entende que aquele sangue que aparece ali no meio da maquete é porque o corpo da Isabelle tá ali. Ele jogou o corpo da Isabelle lá na construção do aeroporto. E conforme a Tessel vai contando a história e ele vai se lembrando bem aos pouquinhos do que aconteceu, aquela mancha de sangue que tem ali no meio da maquete, ela vai aumentando. Aquela mancha representa a imperfeição tomando proporções maiores, porque ele chega no aeroporto, ele olha para aquela maquete e ele vê a mancha vermelha ali, ele fica muito incomodado. Ele fica muito incomodado com tudo que é imperfeito, né? Ele já falou bastante sobre isso. Então ele vê aquilo, fica incomodado, aquela mancha vai aumentando, a imperfeição ali vai aumentando, por quê? Porque ele vai trazendo de volta aquela parte dele que ele tinha jogado fora. Outro elemento interessante também é a tal da escultura de cimento lá no cemitério, quando a Tessel conta que conheceu a Isabelle, tem aquela escultura de cimento em cima do túmulo que a Isabelle tá lá olhando. Ela fala pra Isabelle, enquanto ele ainda não tinha lembrado, que a escultura tinha um rosto igualzinho dela. Pra quê? Pra ele ir se lembrando que, ó, tua esposa virou cimento, porque jogou ela no meio do cimento fresco, né? E a posição que a Isabelle foi jogada, que ela caiu ali naquele cimento fresco, é igualzinha à posição daquela escultura em cima do túmulo. Então a Tessel, ela vai jogando as iscas ao longo da conversa para ver se o Angus se lembra antes do final, antes dela chegar no grande finale, mas ele não lembra, ele não se liga. Tanto que tem uma hora que ela vira para ele e fala, cara, você ainda não entendeu aonde eu tô querendo chegar. Mas ele só entende mesmo quando ela chega na parte do assassinato, que foi o crime perfeito dele. Aí é que ele não entende de onde é que ela tirou aquela história, como é que ela sabe daquilo, e é aí que começam a vir as lembranças 100% na cabeça dele. Esse filme me surpreendeu positivamente, e por causa do trailer dele, eu tava esperando que ele fosse uma merda. Quando eu vi o trailer, eu pensei, cara, essa menina parece ser muito irritante,
E ela realmente é. Só que a história dela, pra minha surpresa, era muito interessante. Ela ia contando e ela ia falando: você não quer saber mais sobre a minha história? O meu segredo, olha isso. Você vai querer saber. Cara, eu queria saber. Eu queria que ela continuasse contando. Por mais que ela fosse extremamente irritante em muitos momentos do filme, a história dela me interessou de verdade. Mesmo quando eu não tinha me ligado que aquela história, na verdade, era do Angus. Eu curti o plot twist, eu curti a forma como a história foi conduzida e eu curti a conclusão, que também é muito importante. Me conte aqui embaixo a sua opinião em relação ao filme. Me conta se teve alguma coisa nele que você não gostou. Pra mim, os únicos pontos negativos foram os momentos em que a menina estava sendo extremamente irritante, mas tá tudo bem, porque a conclusão mostrou pra gente por que ela era daquele jeito, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de filmes de terror e suspense, você está no lugar certíssimo, tá em casa. Beijinhos e até a próxima.